Fala, Administrator. Essa é a aula 2 sobre o Private Identity Manager. Se você não viu a aula 1, vai no meu canal do YouTube e procura uma playlist chamada MS62. Assiste a primeira aula e depois você volta para assistir essa aqui. Voltando aqui nas configurações do PIN, a gente tem as tarefas que a gente já falou e a gente tem aqui as funções que a gente quer gerenciar. No caso, a gente vai gerenciar uma função para a ADL, que é a função do Microsoft Entra, que ela vai receber uma função ali de global admin, tá? Mas se fosse uma função do Azure, a gente também poderia dar essa permissão para ela aí nos recursos do Azure. Então eu vou clicar aqui em funções do Microsoft Entra. Quando a gente acessa as funções do Microsoft Entra, ele vai mostrar aqui as minhas funções. Então, se eu tiver alguma função atribuída, eu estou qualificado a alguma função, a solicitar alguma função, ele vai mostrar aqui para o meu usuário. As minhas atribuições que estão ativas, quais que são? Também está aqui, a gente já falou. Então, a gente vai acessar aqui as configurações de funções. E quando a gente vai gerenciar as funções do Microsoft Entra ID, ele vai me listar aqui todas as funções que a gente pode gerenciar utilizando o PIN. Então tá aqui todas as funções do Microsoft Entra que a gente pode gerenciar utilizando o PIN. Então, se eu preciso dar permissão para alguém de um administrador de IA, a gente pode escolher essa configuração aqui para realizar de administrador de IA, tá ok? E aí a gente tem atribuições, só explicando aqui rapidinho, é quando eu atribuo uma função para algum usuário, é aqui que vai aparecer. Em alertas, eu tenho os alertas referentes a cada função, quando eu estou ativando uma função, se essa função tem um MFA ativo ou não, então aqui vai aparecer alguns alertas para você. E a gente tem também o Access Review, que é a nossa revisão de acesso dos acessos que estão sendo concedidos para os usuários. E aqui embaixo eu tenho uma parte de descoberta e insights. Isso aqui ainda está em preview. E aí ele vai trazer para mim um pouco dos números mais abertos sobre quais são os usuários que estão com privilégios, quais que são os usuários que solicitaram privilégios, os usuários que estão com o privilégio ativo no momento. Então aqui você vai ter vários insights, tá? Por enquanto está em preview, então a gente não vai nem entrar no mérito aqui dessa configuração não. E aí eu tenho settings, que é a parte de configurações. Então, qual é a função que a gente quer testar? Qual é a função que a gente quer configurar para dar permissionamento para a ADL? A gente vai testar aqui a configuração de Global Admin. Então, eu vou clicar em Global Admin. Quando eu clico, eu posso configurar como que eu quero que essa função seja ativa para a ADL. Como assim, Douglas? Então, aqui dentro da função global admin, eu vou ter duas opções para configurar. Eu tenho a configuração da ativação e tenho a configuração da atribuição. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em editar. Quando eu edito a configuração de global admin na parte aqui de ativação, ele já está me dizendo que a duração máxima da solicitação desse permissionamento, ele vai ter uma duração de 8 horas. Quando a ADL exigir o permissionamento de global admin, o que vai acontecer? Eu vou pedir para ela que ela me confirme o MFA. Confirmou o MFA? Eu vou exigir que a ADL coloque uma justificativa. Então vai aparecer uma opção lá para ela justificar por que ela está pedindo essa permissão de global admin. E eu também vou requerer aprovação. Eu preciso que uma pessoa aprove esse permissionamento de global admin para a ADL. Então, quando você for configurar o PIN na sua organização para qualquer função, a primeira coisa que você tem que perguntar se perguntar, na verdade, é como que eu quero que essa aprovação seja feita. Eu quero que quando ela solicite a permissão de global admin, já concede logo automaticamente para ela, ou não, vou requerer um aprovador. Alguém tem que ir lá e conceder a permissão para ela, tá ok? Então, a minha recomendação é que tenha sempre um aprovador. Lembrando que o aprovador, ele precisa ter uma licença também para conseguir ir lá e aprovar essa solicitação.
Então, se eu quero deixar a função de global admin elegível para a ADL, eu tenho que requerer um aprovador, tá ok? Então, a ADL ela fica elegível a solicitar a permissão de global admin, ela vai ter que informar o MFA, uma justificativa e depois uma pessoa, um outro administrador vai ter que ir lá e aprovar essa solicitação e ela vai ter esse permissionamento por um período de 8 horas. E aí eu vou selecionar quem que vai ser os aprovadores. Eu já coloquei aqui, o aprovador é o Douglas. No caso, sou eu com a função de global admin que foi atribuída via grupo e não via PIN. Eu tenho aqui a configuração de atribuição. Então, eu posso permitir atribuição qualificada permanente. Aqui eu não tenho um prazo de qualificação. A ADL ela pode pedir a permissão de global admin qualquer período do ano. Não, então eu quero que a ADL ela fique qualificada a solicitar a permissão de global admin somente por um período de quê? De 1 ano, de 6 meses, de 3 meses. Às vezes é um usuário que está participando de um projeto dentro da sua organização e dentro desse projeto ele precisa da permissão de global admin. Então você coloca esse usuário dentro do PIN e aí você coloca uma solicitação para ele ali de 15 dias, de 1 mês e não uma solicitação permanente, tá ok? Para a ADL aqui eu vou deixar permanente, permitir atribuição ativa permanente a expirar. A atribuição, ela vai expirar quando? Né? Se eu quero que tenha uma expiração de atribuição, eu posso colocar aqui de 1 ano a 15 dias. Tá ok? Eu não vou mexer nessa configuração. E eu também tenho aqui as minhas configurações de notificação. E aí você pode ser notificado da melhor forma possível. Alerta de atribuição de função. Quem que vai ser notificado? O administrador. Notificação para o usuário atribuído. Ou seja, a ADL solicitou um permissionamento. Esse permissionamento foi concedido, ela vai ser notificada via e-mail de que essa solicitação foi aprovada. Solicitação para aprovar uma renovação. O aprovador vai lá e recebe um e-mail, uma notificação via e-mail referente que ele tem uma aprovação lá para ser feita. Tá ok? Então a gente tem aqui enviar as notificações quando os membros forem atribuídos a essa função como qualificados. E a gente tem as notificações de membros quando forem atribuídos a essa função como ativo e também quando os membros qualificados ativarem a função. Tá? Por padrão, vem todas configuradas, então a gente não vai mexer aqui nessa configuração. Vou clicar aqui em atualizar para salvar. E eu também posso fazer essa mesma configuração de uma outra maneira. Que maneira, Douglas? Eu posso clicar aqui em atribuições. Quando eu clico em atribuições, eu posso clicar em adicionar atribuições. E aí, qual que é a função que eu quero adicionar? Eu quero a de global admin, beleza? Administrador global. Ah, não quero administrador global, eu quero administrador de grupo, eu quero administrador de usuário. Você pode pesquisar aqui qual que é a função que você quer configurar uma atribuição de associação. Ele vai me perguntar qual é o tipo de escopo. O padrão aqui eu nem consigo alterar, mas o escopo do global admin é diretório, então você vai dar esse privilégio no diretório inteiro do Entra ID, ou seja, em toda a árvore do Entra ID ou numa unidade administrativa, caso você tenha unidades administrativas. As unidades administrativas elas são semelhantes às OUs que a gente tem no Active Directory e aí você consegue atribuir também diretamente naquela unidade administrativa, em vez de você aplicar na árvore inteira do diretório. Próximo passo aqui da configuração, quem é o usuário que vai ter o permissionamento de global admin, Douglas? No nosso caso aqui, eu vou dar o permissionamento, eu vou dar o privilégio de global admin para o usuário da ADL. Então, vou marcar aqui o usuário da ADL, vou pedir para selecionar e aí eu vou clicar em Next. Aqui ele me pergunta, a ADL, qual é a configuração? Ela vai ter a permissão de global admin ativa ou a ADL ela vai ter a permissão qualificado, ou seja, ela não tem atribuição, mas ela pode pedir a permissão de global admin.
ela pode pedir para receber esse permissionamento de global admin. Recomendação, sempre deixe como qualificado, nunca deixe como ativo, tá ok? Se o usuário precisa de permissionamento, você vai lá e coloca ele como qualificado para ele te pedir esse permissionamento e um aprovador vai lá e aprova. Se você deixar ativo, pelo menos você coloca aqui uma data de atribuição, uma data de início e uma data de término, porque aí ele vai expirar de forma automática, então quando for na data final, tanto de dia e do horário, esse usuário ele vai perder a permissão de forma automática, tá ok? E você pode colocar aqui uma justificativa. Então, o que a gente vai fazer, eu vou deixar aqui como qualificado, não vou colocar como ativo. Vou clicar em atribuir, tá atribuindo a função ADL, beleza, a função foi atribuída. Então, eu tenho aqui administrador global, ADL, qual é o tipo de usuário? Diretório, qual é o tipo? Usuário, o escopo dessa permissão? Diretório, e ela tem o permissionamento aqui de permanente, tá? Permissionamento não, ela tá com qualificação permanente. Atribuições ativas. A ADL ela não vai aparecer aqui, tá? Ó, aparece o Douglas, o admin 2, mas a ADL ela não aparece aqui. A ADL ela só vai para atribuições ativas quando ela solicitar o permissionamento e alguém aprovar. Nesse momento, a ADL ela só pode pedir o permissionamento de global admin. Então, ela hoje não consegue gerenciar nada até que ela receba esse permissionamento. Talvez você tenha percebido que nessa configuração aqui de atribuições e adicionar atribuições, eu não consigo fazer outras configurações que eu consegui fazer aqui em configurações. Então, isso aqui é uma atribuição simplificada. Por exemplo, eu não coloquei aqui o aprovador, então ele já me lista a ADL aqui como elegível. Se eu quiser alterar as configurações, eu posso ir lá em configurações, ou então eu tenho aqui também em cima o botão de configurações. E aí ele vai me listar a função global admin, que é a configuração que a gente está utilizando. E aí sim eu posso editar e colocar aqui qual é a duração máxima, vai exigir MFA ou não vai exigir MFA, a justificativa e se requer aprovador ou não, perfeito? Então, por exemplo, a duração máxima que a ADL vai ter para esse permissionamento é de 8 horas, tá ok? Mas eu posso diminuir isso ou aumentar isso conforme a minha necessidade. Então, se eu pedir aqui para editar, eu quero que a ADL tenha um permissionamento de 24 horas. Então, tá aí a permissionamento de 24 horas, mas eu vou deixar aqui a ADL com um permissionamento aqui de 8 horas. Então, eu vou voltar aqui para atribuições. Então, com isso, a gente conseguiu qualificar a ADL para solicitar uma permissão de global admin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu acesso da ADL.